Do Barrio Obrero à lenda. O garoto de Assunção, Arsênio Érico, soa como destino, não acha? Esta é a história de um gigante, um herói, o maior jogador paraguaio de todos os tempos. Mas toda lenda tem um começo. A história de Érico começa de forma simples, humilde, no coração de Assunção, Paraguai. Imagine a cena: Barrio Obrero, um bairro de trabalhadores, cheio de vida, cheio de sonhos e transbordando futebol. Se curte histórias como essa, já deixa o like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo! Foi aqui, em meio à poeira e à paixão, que uma estrela começou a brilhar. Um menino destinado à grandeza. Ele nasceu em 30 de março de 1915. Um mundo esperando por sua magia. A vida não foi um mar de rosas para o jovem Arsênio. Sem escolinhas de nome. Sem campos com grama que parece tapete. Seus primeiros dias foram duros, simples. Mas ele tinha algo especial. Então veio a Guerra do Chaco. Um conflito brutal entre Paraguai e Bolívia. Tudo mudou. O futebol ficou em segundo plano. Ou será que não? Para Arsênio Érico, ele tomou um rumo diferente. Um caminho de patriotismo. Um caminho de serviço à pátria. Ele era jovem, cheio de promessas. Mas seu país precisava dele. Não em campo inicialmente, mas por uma causa maior. Ele se juntou a um time de futebol da Cruz Vermelha Paraguaia. A missão deles? Excursionar pela Argentina, jogar partidas, arrecadar fundos para o esforço de guerra, para os soldados, para os feridos. Que baita gesto! Um jogador de futebol usando seu talento para curar, para apoiar. Imagine este jovem, mal saído da adolescência, viajando para uma terra estrangeira. Não por glória pessoal, não por um contrato milionário, ainda não, mas por seu povo, pelo Paraguai. O time da Cruz Vermelha jogou com o coração, com paixão, e o Érico, ele foi sensacional. Então, o Independiente, os Diabos Vermelhos de Avellaneda. Eles viram a mágica, eles viram o futuro, e o contrataram. Arsênio Érico, o prodígio paraguaio. Ele chegou em 1934. E, meu amigo, que chegada triunfal! Desde o primeiro dia, ele foi uma sensação. Ele não era apenas mais um atacante. Ele era um fenômeno. A torcida não acreditava no que via. Esse homem voava. Sua capacidade de impulsão era lendária. El Saltador de Ouro. O Saltador de Ouro. Era assim que o chamavam. E era a pura verdade. Ele pairava no ar, desafiando a gravidade, alcançando a bola em alturas que outros nem sonhavam. Cabeceios se tornaram uma forma de arte. Seu impacto foi imediato. O Independiente se tornou uma potência. Com Érico comandando o ataque, eles eram imparáveis. Mas ele não era só saltos espetaculares, não. Ah, não! Ele era um atacante completo. Marcava com a perna direita, com a perna esquerda. Chutes potentes. Toques de categoria por cobertura. Máquina de gols. 295 vezes. O rei imbatível do futebol argentino. Vamos falar de números, porque no futebol, os números costumam contar uma grande história. E os números de Érico são simplesmente impressionantes. De cair o queixo. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da história da primeira divisão argentina. Sim, você leu certo. De todos os tempos. Não apenas do Independiente. De todo o campeonato. 295 gols. 295. Numa era de zagueiros cascudos, em gramados que nem sempre eram um tapete. Esse recorde permanece até hoje. Insuperável, intocável. Pense em todos os grandes atacantes que já jogaram na Argentina. Nenhum o superou. Que prova da sua genialidade, Gap 2. E como ele marcava esses gols? De todas as formas imagináveis. Ele não era jogador de uma jogada só. Longe disso, de cabeça, claro,
Sua impulsão era lendária. Diziam que ele tinha molas nos pés. Ele pulava tão alto, ficava tanto tempo no ar. Parecia que ele tinha seu próprio espaço aéreo particular sobre a grande área. Mas ele também marcava com chutes potentes de longa distância, com cavadinhas geniais por cima de goleiros boquiabertos, com faro de gol de artilheiro nato dentro da área. Pé esquerdo, pé direito, tanto fazia. Ele era uma máquina de fazer gols. Paraguai em primeiro lugar. O patriota que disse não à Argentina. Agora, aqui está uma parte da história que realmente define Arsênio Érico. Seu caráter, sua lealdade, seu amor por sua terra natal. Ele era o rei do futebol argentino, o maior artilheiro, adorado pela torcida, respeitado pelos rivais. A Argentina, compreensivelmente, queria que ele vestisse suas cores, o azul claro e branco, a albiceleste. Ofereceram a ele a chance de jogar pela seleção argentina. Imagine só, uma chance de jogar Copa do Mundo, de alcançar fama internacional ainda maior. Muitos jogadores teriam agarrado essa oportunidade com unhas e dentes. Uma grande quantia em dinheiro foi até mencionada, uma fortuna naquela época. Mas o Érico, ele disse não, educadamente, firmemente, ele recusou. Por quê? Uma razão poderosa e inabalável. Seu coração pertencia ao Paraguai. Ele era paraguaio, de corpo e alma. Ele não conseguia se imaginar jogando por outro país. Mesmo que isso significasse perder o maior palco do futebol mundial. Mesmo que significasse sacrificar a glória pessoal. Os apitos finais. O lento apagar de uma lenda, um eco que permanece. Tudo que é bom, mesmo carreiras lendárias, eventualmente chega ao seu crepúsculo. Arsênio Érico, o homem que parecia desafiar a gravidade, não pôde desafiar o tempo para sempre. Após seu reinado glorioso no Independiente, que durou até 1946, seu ritmo começou a diminuir. Só um pouquinho. Os saltos incríveis se tornaram um pouco menos explosivos. Mas o instinto, a classe, isso nunca realmente se apagou. Ele tinha dado tanto ao El Rojo, tantos gols, tantas vitórias, tantos momentos inesquecíveis. Sua saída do Independiente marcou o fim de uma era de sucesso incomparável e futebol de tirar o fôlego. Ele teve uma breve passagem por outro clube argentino, o Huracán, em 1947. Ele ainda mostrava lampejos de sua antiga genialidade. Ele ainda sabia como encontrar o caminho do gol. Mas a intensidade implacável do futebol de alto nível cobra seu preço, mesmo dos maiores. Seu corpo, que havia realizado tantas maravilhas atléticas por tantos anos, estava começando a sentir o desgaste. Era uma progressão natural, algo que todo atleta enfrenta. Mas para os torcedores que testemunharam seu auge, era uma visão comovente. O leão ainda era majestoso, mas talvez um pouco cansado de todas as batalhas vencidas. Então veio o retorno para casa, para o Paraguai, para o Clube Nacional, o clube onde tudo começou. Foi um retorno simbólico, uma chance para seu próprio povo vê-lo jogar em casa mais uma vez. Mesmo que não fosse o Érico dos anos 30, ele ainda era Érico. Érico Eterno. O legado imortal do saltador de ouro. Arsênio Érico faleceu em 23 de julho de 1977. O mundo do futebol lamentou. O Paraguai lamentou. A Argentina lamentou. Uma luz se apagou. Mas seu legado, esse brilha mais forte do que nunca. É imortal. Após sua morte, as homenagens choveram. De torcedores, de outros jogadores, de clubes, de nações inteiras. Todos reconheceram que um verdadeiro gigante do esporte havia partido. Mas seu espírito, suas conquistas, estes viveriam para sempre. Ele não foi apenas um jogador de futebol, ele foi uma inspiração, um símbolo de excelência, uma fonte de imenso orgulho nacional para o Paraguai. As honras e reconhecimentos que ele recebeu, tanto em vida
quanto postumamente são inúmeros. Estádios com seu nome, estátuas erguidas em sua honra, ruas batizadas com seu nome. O estádio do Clube Nacional em Assunção é orgulhosamente chamado Estádio Arsênio Érico. O Independiente, seu amado clube argentino, também lhe prestou inúmeras homenagens. Eles sabem a dívida que têm com ele. Ele é para sempre parte de sua história gloriosa. Estes não são apenas gestos simbólicos, são um lembrete constante de sua grandeza, uma forma de garantir que as futuras gerações conheçam a história de El Paraguaio de Ouro. Se você já conhecia ele, deixe nos comentários se não deixa um. Valeu, galera! Até a próxima!